A paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos à parte 4 do tema Permita cada um ser feliz à sua maneira. Aqui em Atos capítulo 13, o versículo 2 diz assim: E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo sobre eles as mãos, o despediram. Veja que Barnabé era um homem maravilhoso, cheio do Espírito Santo e generoso. E junto com ele foi Saulo, um recém-convertido. Na verdade, um judeu que perseguia os cristãos e que agora teve um encontro com o Senhor e que estava começando a sua viagem missionária, a sua primeira viagem. E Deus enviou Barnabé e Saulo. Mas com o tempo, veja como cada um tem o seu tempo de maturação. Às vezes, aquele que está atrás acaba passando à frente. Não é o tempo de ministério, mas a intensidade na comunhão com o Senhor. Podemos ver que Barnabé, ele era um ajudador, um auxiliador, tem os seus valores e tem as suas qualidades. No entanto, ele não foi muito sábio, porque ele não soube aproveitar esta oportunidade. Veja bem, uma coisa importante: conexões importantes, não apenas a comunhão com o Senhor, mas com pessoas cheias do Espírito Santo. É muito perigoso se aproximar de quem Deus manda você se afastar. As más companhias corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15:33. Veja como Sansão só perdeu por se aproximar de quem ele devia se afastar. E ele se afastou de quem ele devia se aproximar. Na verdade, Barnabé não soube aproveitar. Porque aqui em Atos capítulo 15, Barnabé inventou na carne de enviar junto com eles João Marcos para uma viagem missionária. Aqui em Atos capítulo 15, a partir do 36 até o 40. Mas Paulo diz: olha, ele não está preparado para essa viagem. Ele já, na viagem anterior, ele teve realmente um momento de fraqueza. Ele não está preparado para essa batalha espiritual. E na verdade, o que Barnabé ficou zangado e tiveram uma discussão. E aconteceu que separaram dois grupos, né? Barnabé pegou consigo a Marcos e foi lá para Chipre. E Paulo, então, pegou Silas para estar com ele e foi, pela graça do Senhor, para a região da Síria e da Sicília. Veja, meus amados irmãos, que na sequência, Paulo e Silas estão na cidade de Filipos e ali eles apanham por fazer a obra do Senhor e são presos, mas ali dão bom testemunho. E, na verdade, a igreja de Filipos começou ali, quando o carcereiro viu o bom testemunho de Paulo e Silas, que Deus, vendo a maturidade deles espiritualmente, até enviou um terremoto naquela prisão, confirmando, aleluia. E a igreja de Filipos foi a única que manteve todas as viagens missionárias de Paulo. Olha a importância deste bom testemunho. Conexões, às vezes importantes, uma porta que se fecha, e Deus vai, através daquela pessoa que você nem imagina, bancar você financeiramente para as viagens no mundo inteiro. Veja como Paulo estava certo, meus amados irmãos. Se levasse João Marcos naquele momento que ele estava em fragilidade, ele podia dar mau testemunho, brigar ou chorar, se fazer de vítima. Ele não estava preparado. Vemos aqui, por diante, que não se fala mais de Barnabé, mas se fala de Paulo e das suas viagens, e ele escreveu metade do Novo Testamento. Barnabé, vemos que ele escolheu na carne. Ele se afastou de Paulo. Você pode ver como a Bíblia fala que Deus enviou Barnabé e Saulo. E depois diz Paulo e Barnabé. Você está vendo, meus amados irmãos? Como, na verdade, muitas vezes, aquele que é mais humilde, ele avança, ele progride espiritualmente, ele cresce espiritualmente. E aquele que, às vezes, começa bem, de repente, a maioria não termina bem. É incrível, irmãos, melhor o fim das coisas e o começo. Quantas pessoas que têm um futuro promissor, compram uma Bíblia e têm talento, mas na verdade não tem caráter. Não é o caso de Barnabé aqui, mas nós estamos falando sobre cada um escolher a sua própria vida, o seu próprio caminho, sem que ninguém force a nada. Paulo aqui não ficou chateado nem magoado com o fato de Barnabé se afastar. Quem perdeu ali, na verdade, foi Barnabé. E Paulo era um homem que aprendeu a perdoar. A sua última carta que ele escreve na prisão, um pouco antes de ser morto por Nero, ele escreve 2 Timóteo
2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, ele diz: somente Lucas está comigo. Toma também a Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Você está vendo? Paulo descartou Marcos para sempre. Naquele período, Marcos estava em baixa e não estava preparado para uma viagem de batalha espiritual, onde se expulsara uma legião de uma mulher e por causa disso seria preso e apanhar pelo evangelho. Imagine Paulo e Silas no tronco interior, ali, amados, no escuro, no frio, ali, quem sabe nas fezes, aquela prisão, aquele cárcere interior no escuro ali, todo machucado e ferido e louvando ao Senhor. Mas, depois de algum tempo, Paulo elogia esse mesmo Marcos. E ele diz que ele é útil. E útil realmente que Marcos escreve o segundo evangelho, você sabe? Mateus, Marcos. Este Marcos é o mesmo. Nós vemos então que Marcos teve lá na frente um avanço, um progresso. Aquele que estava despreparado para a viagem com Paulo, depois ainda escreve um evangelho e não podemos subestimar como as pessoas podem progredir com o tempo, como as pessoas podem amadurecer com o tempo, não forçando, não descartando, não desprezando ninguém e ao mesmo tempo não forçando a pessoa seguir com você. Ninguém deve seguir ao seu lado se não ver isso como um privilégio. O Espírito Santo que está na tua vida, se testificar em outras pessoas, elas vão se colocar ao seu lado. O que nos une é essa palavra. Ninguém é líder de ninguém. As pessoas se unem porque veem uma afinidade espiritual, estão olhando para o mesmo ponto, têm os mesmos objetivos. É isso que faz com que as pessoas estejam junto com pessoas. Portanto, nunca force pessoas a andar do teu lado, porque o Espírito Santo fala através de você. Veja que Saul, assim que ficou endemoniado, se afastou de Davi, que era um ungido que tocava harpa, e o demônio saía de Saul. Quando a pessoa está mal, ela tem antipatia. O diabo afasta ela dos ungidos e coloca com pessoas carnais, pregadores que falam que o pecado não é pecado. E aí um abismo chama outro abismo. A primeira coisa que o inimigo faz é separar as pessoas dos ungidos, daqueles que realmente têm uma palavra de Deus e temem a Deus e não são de Deus. E, no caso, o que vemos aqui, que Paulo era uma dessas pessoas, que era um privilégio estar perto dele e aprender, porque não era ele, era o Espírito Santo. Porque ninguém tem glória, todos os homens são iguais, né? Todos pecaram e carecem da glória de Deus, de forma que Paulo não era melhor que ninguém, nem que Apolo, nem que Marcos, nem que, no caso, nós estamos falando aqui de Barnabé. Mas como o Espírito de Deus tinha o coração de Paulo e falava através de Paulo, valia a pena estar com ele. Por quê? Porque Paulo dizia: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. Porque, na verdade, meus amados, não devemos seguir a homens, nem honrar a homens. Mas se eles são cheios do Espírito Santo, nós vamos lá por causa do Espírito Santo. Vamos dar um exemplo. Tem 2 pastores numa fila de oração. 2 pastores numa certa igreja. Num, você sabe que é adúltero, que é salafrário, que é mentiroso. E o outro está orando, jejuando, buscando a Deus com sinceridade. Qual que você quer que eu ponha a mão na sua cabeça? Não é porque um é melhor que o outro. Não. É porque um não está ali. Quem está ali é o Espírito Santo. Você não vai atrás do homem. Ninguém quer o homem, a carne, o sangue. O que nós queremos é o Espírito Santo. Portanto, aquele que está contaminado, ali é o homem. Ali você iria atrás do homem. Mas o outro que está cheio do Espírito Santo, você vai lá porque você não está correndo atrás de um homem. Você está vendo que ali quem está fluindo é o Espírito. Quem fala é o Espírito Santo. Em Apocalipse diz: olha, igreja, escute o que o Espírito Santo diz à igreja. Por mais que um pastor na sua cidade seja falho, imperfeito, mas se ele teme a Deus, o Espírito Santo fala através dele, vale a pena. Anda com ele, olha, investe tempo com ele, porque na verdade pessoas assim hoje em dia são raras, pessoas que Deus fala através delas, move-se através delas. Por mais imperfeita que sejam, não se afaste dos ungidos, não faça como Saul. Não perca. Mas às vezes a pessoa é tão falha. Realmente, todo ungido é falho. Mas na verdade, vale a pena por causa da unção e do Espírito que fala através dele. Isso é muito importante nós valorizarmos. Não vamos desprezar a unção só por causa do vaso imperfeito. É muito importante, amados,
aprendermos aqui como Paulo realmente é citado e depois nunca mais se fala de Barnabé. Vemos então que Barnabé perdeu uma grande oportunidade de estar junto de uma pessoa que era íntima do Senhor, que foi até o terceiro céu. Amados, quantos às vezes estão ouvindo pregadores comerciais, perderam o seu tempo ouvindo louvores misturado com adultério? Quantos estão perdendo tempo ouvindo pregadores carnais, sensuais, meus irmãos, ao invés de dizer: Senhor, me guia, a pessoas que louvam cheia do Espírito Santo, que pregam cheia do Espírito Santo, porque eu não tenho tempo a perder. O que eu quero é unção, não quero palavra de homem, carnal, não quero perder meu tempo com pessoas misturadas com mundanismo, carnalidade. Eu preciso ter com as vestes limpas, com o azeite transbordando. Qualquer hora o Senhor virá e a trombeta tocará, e as virgens prudentes subiram. E quando nós deixamos de ouvir a palavra, irmãos, sabe, há um passo entre mim e a morte, diz 1 Samuel, capítulo 20, versículo 3. Ali em Provérbios, capítulo 25, Provérbios 28, versículo 5 e também o 9, diz que quando nós deixamos de ouvir a palavra genuína, nós começamos a ter uma oração que só pensa em bênção, aí começamos a buscar só campanhas, só coisas para esta vida, sabe? Quando nós começamos a andar com profetas da carne, nós começamos a perder a percepção espiritual, assim como Sansão perdeu a sua visão, foi a primeira coisa, vazaram seus olhos. Então às vezes a gente pensa, é tudo igual, é tudo pregador igual, mas quando uma pessoa é ungida, ela vai te levar a uma comunhão cada vez mais profunda com Deus. E quando a pessoa ela começa a pregar só coisa dessa terra, ela acaba, aos pouquinhos, a pessoa nem percebe, amados. Daqui a pouco a oração dela é carnal. Ela perdeu aquele temor. Ele perdeu porque parecia tudo igual. Parece que todo pregador é igual, todo louvor é igual. Mas na verdade, aquele que é espiritual, ele discerne aquilo que é de Deus, de maneira alguma vai ouvir o lobo, ou o estranho, o evangelho comercial, porque ele realmente valoriza a palavra de Deus, o Espírito de Deus. Isso é muito importante, meus amados irmãos. Não deixe a palavra genuína por nada, porque tudo parece igual, mas na verdade a palavra falsificada vai te levar para a carnalidade.